Olá, bom dia. Como vocês estão? Espero que bem. Vamos começar a nossa aula. Hoje nosso tema é a dimensão copresencial. O objetivo da dimensão copresencial é compreender concomitantemente a relação entre a permanência das pessoas e o deslocamento das pessoas na cidade. Então a gente vai sempre buscar, em especial aqui na disciplina de urbanismo, compreender como que a gente pode permitir, por meio da aglomeração de pessoas que esse deslocamento causa e que direciona para determinado ponto da cidade, fazer com que as pessoas permaneçam naquele espaço, né? A gente sempre vai estar tentando. A dimensão copresencial, então, ela busca responder à seguinte pergunta: o que gera diferentes tipos de apropriação social? Como a população pode ter a capacidade de se aglomerar em determinado ponto ou dispersar em algum outro ponto? O que faz daquele espaço uma forma dessa população ter, de fato, essa capacidade de ir estar lá, né? A gente já viu parte dessa dimensão copresencial em aulas passadas, em especial na disciplina de Planejamento 2. Na disciplina de Planejamento 2, nos interessava analisar muito mais a relação dessa dimensão com sua espacialidade mais global. Agora nos interessa entender essa aproximação cada vez mais específico. Como é que a apropriação do espaço naquele recinto especificamente vai acontecer, né? E qual é a capacidade desse espaço de proporcionar isso, né? De possibilitar isso, ou, se for interesse também, de restringir. Bom, a gente sempre busca entender em todas as dimensões morfológicas uma relação entre os atributos morfológicos e a percepção humana. Nesse caso, da dimensão copresencial especificamente, nos interessa compreender qual é a capacidade do espaço, ou seja, desses atributos morfológicos, de possibilitar os encontros não programados. Encontros não programados é peça-chave aqui. Na dimensão copresencial, não nos interessa aquele que vai com uma intenção clara aquele espaço. Não quer dizer que a gente não vá se preocupar com eles, a gente também está projetando para eles. A diferença é que quando a gente projeta para aquelas pessoas que por algum motivo é, associam aquele espaço sem uma programação prévia, se a gente consegue projetar para esse tipo de público, também projetamos para aquele público mais que já tinha interesse em ficar naquele lugar, né? Se a gente conseguiu despertar o interesse daquela pessoa que está ali só passando pelo lugar, né? Na dimensão copresencial, os encontros não programados se referem àqueles encontros em que as pessoas, conhecidas ou não, se encontram e se aglomeram em determinado ponto do espaço ou se dispersam em algum outro ponto do espaço. Fique com isso em mente, é a possibilidade de encontros não programados. Porque isso vai ser definidor para entender a dimensão e entender os seus instrumentos de diagnóstico e sugestões de proposições, né? Pois bem, então a gente busca aqui entender a configuração espacial para relacionar o sistema de interação de pessoas. De que forma isso efetivamente pode acontecer no espaço? Existem várias leituras que são possíveis dessa relação, né? Umas que são entre barreiras e permeabilidades, outras de fluxo e permanência, outras de organização social versus organização espacial. Existem vários. Eu gosto mais aí, por uma questão de linguagem, barreiras e permeabilidades. Por que barreiras e permeabilidades? Barreiras indicam efetivamente uma configuração espacial. Um elemento morfológico efetivo é algo que está impedindo a circulação. E a permeabilidade é algo que facilita esse deslocamento. Não quer dizer que vai acontecer o deslocamento ou que vai acontecer a barreira. As barreiras são transponíveis na maior parte do contexto urbano. E a permeabilidade, eu vou se eu tenho interesse em ir, ou se eu sou convidado a ir. E aí esse convidado não é convidado por uma pessoa, é convidado pela própria arquitetura para me deslocar naquele espaço. Espaços como esse, por exemplo, eles são talvez mais convidativos de se estar
não é? Convidativas de penetrar, permear. Por quê? Olha a configuração dele. Nós temos aqui um recinto, primeiro, né? Não é só um lugar de deslocamento, um lugar de passagem. Esse é o lugar de passagem. Nós temos esse recinto aqui. E esse recinto, ele possui esquadrias voltadas para ele possui conforto, ele possui atividades que estão vinculadas a ele. Tem uma série de dimensões que estão aqui dentro desse recinto que proporcionam uma certa melhor forma, uma melhor possibilidade de permanência nesse espaço. Ok. Na dimensão copresencial, nos interessa compreender não a questão funcional e da temporalidade. Isso vai ser estudado na dimensão funcional, que vai ser a nossa próxima dimensão. O que nos interessa entender aqui é a conformação do espaço que possibilita ou não essa permanência. Nos interessa entender aqui esse deslocamento e como ele leva pessoas até esse recinto. O próprio recinto, o tamanho desse recinto e a quantidade de esquadrias voltadas a esse recinto. É isso que nos interessa. Então, ter ou não ter as mesas, ter ou não ter usos dos solos diversos, principalmente comércio e serviço, que é o que mais aglomera pessoas, voltadas a ele, não é nosso interesse por agora. Isso não quer dizer que não são importantes, são de extrema importância. Eu ousaria dizer, inclusive, que se a gente só tivesse a conformação espacial, ou seja, se nós só tivéssemos esse deslocamento e o recinto junto com as esquadrias, não seria o maior facilitador da permanência nesse espaço. Eu ousaria dizer que é, de fato, o convite a estar por meio do uso do solo que vai fazer com que essa permanência dure por mais tempo nesse lugar, né? Fora a questão da dimensão expressivo-simbólica, não é? Com vários tipos de formas de expressar o conteúdo cultural daquele lugar, não é? Seja a decoração, seja o revestimento das fachadas. Pois bem. Outra forma de pensar e aí é muito simples, espaços menores têm maior capacidade de aglomeração de pessoas se essas pessoas vão passar por ali. Então, se a gente ter lugares que são mais integrados ao seu entorno, não é? Que faz com que mais pessoas se concentrem naquele lugar, e se esse espaço for menor, então vai haver uma aglomeração maior de pessoas ali. Pode ser positivo ou negativo, vai depender do seu interesse. Se você, por exemplo, tem um espaço que leva muitas pessoas para lá e que ele não tem capacidade, por exemplo, de em caso de pânico ter saídas, isso é um problema. A gente sempre tem que pensar numa situação caótica para a cidade, porque quando a gente projeta para a situação de risco, né, uma cidade que pode ter uma situação de risco, então a gente projeta para todos, projeta para todas as situações. Pois bem, então pode ser um prejuízo. Mas boa parte dos espaços urbanos não estão em situação como essa. Por que não estão? Porque são espaço aberto. Geralmente eles já são projetados exatamente para, caso haja uma situação de pânico dentro dos edifícios, tenham rotas de saída pelo espaço público. Então, o espaço público ele tem uma tendência a não ter situações onde a aglomeração é algo prejudicial. Não estou, e aqui boto uma ressalva, falando da atual situação da Covid-19, onde a aglomeração ela não pode acontecer, né, por uma questão de saúde pública. Tudo bem, estou falando em situações normais, onde a aglomeração de pessoas é algo interessante, porque permite uma melhor socialização dos indivíduos. Ok, considerando isso, espaços menores, óbvio, se a gente tem 100 pessoas em um espaço menor, a gente tem uma aglomeração e uma proximidade entre os corpos desses indivíduos que possibilita maior interação social. Se a gente bota essas mesmas 100 pessoas em um espaço 10 vezes maior, é como se a gente estivesse diluindo 10 vezes essa quantidade de pessoas naquele espaço e, claro, os corpos vão se afastar e a capacidade de contatos e interação social vai diminuir. Então a gente parte dessas outras duas imagens, onde a gente aponta aspectos positivos, né? Recintos, espaços mais acolhedores, que são espaços menores,
Para situações como essa é uma situação em Vicente Pires, aqui no Distrito Federal. Nós temos espaços generosos, não são os maiores também, mas são generosos para a circulação. E aí que diferencia a dimensão copresencial na sua permanência, onde considera também a permanência, de um estudo que só considera o fluxo de pessoas, né? Muitos desses espaços, que são frutos de grilagem, são pensados na sua eficiência, na sua funcionalidade, ou seja, a conexão entre zonas funcionais, que é o que nós vamos estudar no próximo semestre, quer dizer, na próxima aula. Isso não quer dizer que não é importante a conexão dos espaços funcionais. Fazer com que o comércio esteja próximo às residências. Não estou dizendo que isso não é relevante, pelo contrário, a gente vai cada vez mais se aproximar a isso. Mas também ignorar que esses espaços de circulação e esses espaços de conexão entre as zonas funcionais, eles também são e podem ter a potencialidade de permanência, porque eles são lugares onde vai haver aglomeração de pessoas, né, que vão estar se deslocando, é perder uma potencialidade desse espaço. Então eu convido vocês a pensarem em espaços como esse, por exemplo, que são retilíneos, que não têm recintos, conseguem perceber? Ó? São retos. Aí você fala, ah, mas tem um aqui é rua para ir para o outro lado para continuar retilíneo. Não tem esquadrias, tantas esquadrias voltadas para ela. A gente pode nem considerar isso daqui como uma esquadria de análise para nós aqui na análise copresencial, porque ela é toda fechada, né? Ela não tem espaços efetivamente de olhos voltados para a rua. Aí, claro, inserido dentro da literatura da Jane Jacobs, do Oscar Niemeyer e do Jean Gell, mais atualmente, que defendem a necessidade de ter pessoas e olhos voltados às ruas, seja dos edifícios, para dentro das ruas, dos espaços públicos, ou então os próprios olhos que já estão nos espaços públicos. Né? Isso permite uma maior sensação de segurança, e a sensação de segurança é uma das formas de fazer com que as pessoas estejam mais presentes nesse espaço público, porque elas não ficam receosas de estar nesse espaço público. E é fácil a gente perceber isso, né? Quando a gente vai, por exemplo, para um lugar onde tem muitas pessoas, né? Principalmente que são espaços acolhedores e que tem aquelas pessoas lá que foram acolhidas e que todas estão permanecendo, conversando em esquinas, a gente percebe, dá uma sensação de muito mais acolhimento e de sensação de segurança também, né? Agora, se a gente vai para um espaço que tem muitas pessoas, mas todas as pessoas só estão se deslocando, parece que estão fugindo, né? Essa sensação que nós temos, estão fugindo de alguma coisa, a gente também sente ou é impelido a fazer esse mesmo movimento sem permanência. Então, é necessário nós pensarmos esses olhos voltados, os olhos que já estão nas ruas, mas também pensar os recintos, onde há a possibilidade de a gente se acolher, se retirar desse fluxo constante para que a gente consiga estar ali, não é? Conversar ali. Isso vai ser um efeito multiplicador, porque enquanto eu estou ali repousando, conversando com o outro, outras pessoas vão se sentir também convidadas a fazer isso. Então a gente tem uma série de exemplos no Distrito Federal que apresenta situações que, embora sejam potenciais, porque são populações com menor poder aquisitivo, que, portanto, utilizam mais dos sistemas urbanos, porque muitas vezes suas residências são pequenas e elas devem, então, são obrigadas quase a utilizar os serviços públicos, as ruas, as crianças para brincar, por exemplo, na rua, ou os equipamentos públicos, às vezes os poucos que têm. Ainda assim, esses espaços, esse é sol nascente, esses espaços eles são construídos de forma tão precária por ações de grilagem. Lembre-se que não é uma ocupação espontânea. Não foi esse usuário do espaço que tomou essa fatia de terra para si, e esse, cada um individualmente, uma disputa e conflito entre eles na mediação dessa ocupação dessa terra, foi gerando uma ocupação espontânea, e esse contato, esse conflito entre eles vai gerando uma maior apropriação e aproximação entre essas pessoas, um sentido de coletividade maior. Aqui não é assim que acontece. Não foi assim.
Aqui o que aconteceu foi um agente que invadiu terra, ou então que ele já era proprietário, parcelou à maneira dele, sem se preocupar com todas essas dimensões que nós estamos nos preocupando nesse semestre. Ele se preocupou basicamente com a última dimensão do semestre, que será funcional, só em máxima eficiência, menor lote possível e cabível ali, a rua mais estreita possível e as zonas funcionais mais organizadas de forma racional possível. Para que ele faz isso? Para vender mais. Porque quanto mais ele vende, mais ele lucra. Esse não é nosso objetivo aqui. Nosso objetivo é de produzir cidade, é de produzir urbanidade, é de produzir qualidade de vida para essa população. Pois bem, então, acho que deu para compreender nesses 4 exemplos que eu trouxe que a copresencialidade se refere ao sistema de interação entre indivíduos focado na presença física e casual de estranho em territórios coletivos. Isso é o que eu estava falando lá no início de encontros não programados, não é? Então é a presença física casual, não é algo que eu programei inicialmente, eu vou lá na esquina conversar com fulano. Não, é casual. Com pessoas que não se conhecem em territórios que são coletivos. E aí a gente não incorpora aqui, por exemplo, um shopping, não incorpora aqui espaços privados, não é isso. Também não precisam ser espaços necessariamente públicos. A gente pode ter espaços que são da coletividade, né? Nesse caso, dentro da nossa disciplina de urbanismo, nós recortamos também para espaços abertos. O que nos interessa aqui é entender o espaço arquitetônico, os edifícios, como possibilitadores de barreiras ou formas de criar permeabilidades a esse movimento dos corpos humanos. E aí, esse movimento do corpo humano é que vai possibilitar que eu encontre, então, encontre casualmente esse estranho em um território coletivo. Também é uma possibilidade de análise sobre esquivanças na leitura que o professor Holanda faz. E essas esquivanças, elas são a capacidade do território de permitir, caso eu não queira, me esquivar de algum ou outro agente, seja ele conhecido ou não. Né? Caso eu não queira, por exemplo, encontrar esses grupos. É difícil. Como a gente vai permitir o encontro e a esquivança ao mesmo tempo? É algo complicado, não é? Não é fácil a gente fazer. Bom, mas a arquitetura realmente não é fácil a gente projetar. Então a gente observa aqui diversos fatores configurativos dos lugares que possibilitam ou restringem esses encontros não programados. E aí a gente considera sempre os lugares quanto à sua capacidade de atração ou congregação e afastamento de pessoas, como os Skorsdorf, que é a nossa literatura base, nos informa. Nós temos aqui um sentido de urbanidade e formalidade que já foi debatido lá na disciplina de Planejamento 2. Urbanidade no sentido de conteúdo citadino, ou seja, de lugares que permitem essa permeabilidade, ao mesmo tempo que criam barreiras espaciais que têm uma tendência a possibilitar esses encontros aleatórios. Isso é a definição, segundo o Holanda, de urbanidades. É a forma como o espaço permite uma cortesia, ou como ele chama, uma afagabilidade, ou seja, de você trazer as pessoas para junto, entre si, mas também com o espaço, e as pessoas se relacionarem com esse espaço efetivamente. Já a formalidade se distingue aqui por não ser espontâneo, ser racional, formal, geométrico, não é? E é geralmente voltado apenas à funcionalidade do espaço. Então veja, olha, tenho certeza que quando vocês forem fazer a proposta, vocês vão se confundir com isso, que é, eu quero aqui colocar o restaurante. Não nos interessa o restaurante aqui. Pensar somente esse aspecto funcional do espaço é ter uma tendência a pensar uma formalidade. O que nos interessa aqui é a configuração espacial, ou seja, como que esse espaço ele é modelado, é sua geometria no sentido de permitir uma afagabilidade do espaço. A formalidade aqui é aquele espaço que a gente pensa somente para que precariza, na verdade, a possibilidade de encontros, na medida em que, por exemplo, nessa rodovia em Los Angeles,
onde as pessoas simplesmente vão do ponto A ao ponto B, às vezes por horas, não é? Para esse deslocamento, sem conversar com aquele que não se conhece, que é o do carro vizinho. Não tem como conversar, eles estão em alta velocidade, não teria essa possibilidade. Então, embora a gente tenha aqui, nessa imagem, um aglomerado de pessoas, né, elas estão herméticas em seu carro. E elas só vão conversar com outros que eles já conhecem, que são outras pessoas dentro do mesmo carro. A copresencialidade não se refere a isso, se refere ao encontro de pessoas casualmente, de pessoas que não conhecemos. E como não conhecemos, claro, não vai ter como eu me encontrar porque eu estou ali circulando e hermético em meu próprio mundo, né, que é o carro. Bom, nós temos diversos níveis de abordagem da copresencialidade. Isso se refere, claro, aos níveis de padrões espaciais. Todos eles são características topológicas. Eu falo todos esses termos, assim, às vezes, por vezes rebuscado, para vocês irem se habituando a usar esses termos técnicos, porque eles informam mais, porque eles têm maior capacidade de alimentar o repertório de linguagem que vocês têm para se comunicar, seja com outros arquitetos, outros profissionais que se dediquem a essa temática. Então, essas características topológicas, topo se refere a espaço e topo também se refere a paisagem, no sentido romano, né? E lógica, claro, é estudo. Então, é o estudo do espaço, né? Então, as características topológicas da forma dos espaços, eles de fato incidem restrições e incentivos aos encontros e aos espaços coletivos. Isso nas pesquisas que o Hollande e o Skorsdorf fizeram. Então a gente tem uma ordem topológica de proximidade, contiguidade, continuidade, descontinuidade, separação, segregação, todos os espaços possíveis. E o que nos interessa aqui, então, é conseguir avaliar o espaço que nós estamos estudando, se ele tem essa capacidade de níveis de padrões espaciais suficientes para permitir um encontro não programado das pessoas. Ele possui proximidade entre elementos, continuidade, ou contiguidade, melhor, continuidade também, mas contiguidade, ou seja, um conteúdo está próximo ao outro. Pois bem, acho que já deu para perceber então que o que nos interessa aqui é compreender a geometria desse espaço urbano, saber se ele tem uma geometria que permite uma urbanidade, naquele sentido que eu defini inicialmente, e também a topologia desse espaço. Bom, sobre os níveis de abordagem especificamente, nos interessa primeiro o nível da vida espacial, ou seja, existe ali padrões de encontros, ou permite-se padrões de encontros nos espaços fechados nas áreas coletivas? Porque quando a gente tem essa permissão, a gente vai ter a capacidade de maior olhos voltados a essa rua. Já do ponto de vista da vida social, que é aquela que de fato tem interação entre pessoas diferentes, o que nos interessa é encontrar se há, de forma específica, agentes voltados a essas práticas sociais, mas que se relacionam circunstancialmente, não é? nas variáveis espaciais. Seja ela nos padrões espaciais ou na vida espacial. Né? Ou seja, que permita esse encontro principalmente voltado aos olhos, para as ruas, que eu me encontre com o outro e com o diferente. Né? Então a gente vai fazer alguns exercícios de projeto urbano a partir de níveis de padrões espaciais para compreender e analisar de forma mais dedicada a análise copresencial. Nós podemos compreender as barreiras espaciais, barreiras permeabilidades, melhor dizendo, que são as ilhas espaciais, a convexidade, a constitutividade e a axialidade. Todos esses nós já vimos, de certa forma, na disciplina de Planejamento 2. Lá a gente analisou a grande estrutura disso, né, e a relação disso com o seu entorno. Aqui nos interessa uma análise mais endógena, ou seja, uma análise mais para dentro da nossa área de estudo. Claro, se a gente considerar as relações com o exterior. A diferença aqui é que quando a gente faz uma análise mais endógena, a gente consegue se voltar mais ao espaço público, aquele espaço menorzinho, aquela praça, aquela esquina, aquele interstício urbano, não é? Também vamos analisar de forma um pouco mais atenciosa a constitutividade,
que é esse item que está aqui, que lá em planejamento nós não analisamos. Nós chegamos basicamente em convexidade, né? Agora nos interessa nos aprofundar um pouco mais para compreender se esses olhos voltados às cidades, os olhos voltados à rua, né, eles são efetivamente interessantes ou em uma quantidade suficiente para que haja um padrão espacial legal para uma copresencialidade boa, né? Todas as ferramentas elas estão dentro de uma teoria chamada sintaxe espacial, que nós já também vimos, mas eu vou apresentar aqui muito brevemente. A sintaxe espacial é o apelido da teoria da lógica espacial do espaço, que foi inicialmente inaugurado pelo Bill Healy e a Hanson em 1984. Então já é algo meio antigo, foi produzido na UCL, na University College of London. Essa teoria ela se disseminou por todo o mundo e hoje ela tem congressos, tem muita pesquisa que visa compreender o que aqui a gente está chamando de dimensão copresencial. Ela se fundamenta na ideia de que o planejamento dos espaços é profundamente prejudicado pela incompreensão das relações que existem entre a organização espacial e a vida social. Mas, geralmente, a gente compreende e lê o espaço no tradicional, né? O tradicional é a gente analisar o mapa de uso do solo, gabarito, e depois, separadamente, a gente vai lá e faz uma entrevista com os usuários daquele espaço, não é? Isso para arquitetura, para urbanismo, para planejamento, isso é o tradicional da arquitetura. Aqui não. Aqui a gente não vai fazer essa análise em separado, porque ela tem um grande risco, de fato, de não se conectar e não interagir entre si, a gente compreender que esse usuário que a gente está pesquisando tem, de fato, uma relação com esses aspectos funcionais e formais que a gente pesquisou no uso do solo e no gabarito. Aqui a gente vai usar de outras estratégias, nem vai fazer esse mapa de gabarito e de uso do solo. Porque o que nos interessa efetivamente aqui é compreender que elementos que proporcionam uma vida social mais urbana, naquele sentido de urbanidade que eu apresentei anteriormente, a partir de alguns atributos espaciais. Então são outras categorias de análise. Então a gente tem várias categorias de análise para compreender, por exemplo, como é que situações como no Rio de Janeiro permite que esses encontros sejam mais presentes, né? Como a gente vê vastamente na produção cultural. Como é que a proximidade entre elementos e o tamanho desses elementos e a quantidade de olhos voltados a esses elementos nos permite efetivamente achar tudo muito mais belo, né? Tudo mais agradável, porque tudo mais afagável. Como é que alguns espaços eles têm essa capacidade de nos permitir sentir melhor e mais próximo ao lugar, não é? Então deu para perceber que o que nos interessa de fato é uma leitura relacional, ou seja, uma leitura que relaciona os sistemas urbanos e em seus espaços públicos, não é? Aqui, claro, a gente vai recortar nos espaços públicos por causa do nosso recorte de assunto da disciplina de urbanismo. Então, como esses espaços públicos, eles se relacionam entre si. E aqui espaço público não se restringe apenas à praça ou àqueles formalmente constituídos. Aqui nos interessa compreender o que eu falei lá no início, não é quando eu introduzia o assunto da aula, que é compreender a relação com os elementos o elemento tipológico da rua também. Geralmente, o arquiteto tem o hábito de considerar a rua espaços de fluidez, né, de fluxo, que não pode ter barreiras, porque tem que permitir o deslocamento do ponto A ao ponto B sem nenhum tipo de empecilho. Aqui não, aqui a gente vai compreender esse espaço de rua também como um espaço onde as pessoas vão estar, onde onde esse espaço merece uma qualidade espacial suficiente para que ela não só se desloque, mas também que ela permaneça nesse espaço. E as ruas, aqui eu estou batendo muito nessa tecla, exatamente porque ela é o principal elemento de relação de um sistema urbano. É ela que vai conectar a praça A à praça B, porque é por meio dela que eu me desloco de um lado para o outro. E eu vou pedir sempre para vocês considerarem que as pessoas nesse espaço,
elas não se desmaterializam e rematerializam em outro lugar. Elas sempre vão percorrer, permear os espaços. Então, para ela chegar naquela praça, lá no meio do bairro, primeiro ela vai precisar se deslocar pelas ruas. E esse deslocamento nas ruas são definidor para a sua experiência urbana. São definidor para o que ela compreende sobre aquela praça. E se a gente não pensar nesse deslocamento, nesses espaços de canais de circulação, também como canais de permanência, ela vai ter uma experiência ruim. Provavelmente é possível que ela nem chegue na praça. Ela já volte para casa antes mesmo de chegar lá. Então não adianta a gente pensar os espaços circunscritos em si mesmo. A gente tem que sempre compreender essa leitura relacional, ou seja, compreender que elas estão interagindo um com os outros, em um sistema de espaços livres, como falaria o Silvio de Macedo, a Magnoli, o Eugênio Queiroga. Então, por exemplo, num projeto modernista, há uma preocupação efetiva sobre essa relação entre os espaços? Se a gente for analisar numa macro escala, ou seja, naquela escala que relaciona o que aqui em Brasília se chamou de escalas, né? Escala gregária, escala residencial, então há sim uma relação, né? A gente tem um sentido de um lugar de morar, de tranquilidade, e outro lugar de trabalhar, né? Onde é mais agitado, dentro da leitura do CIANS, né? Dos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna. Ok, há essa relação, mas no âmbito mais detalhado, naquele âmbito onde há experiência vivida, ou seja, naquele onde eu realmente experiencio a cidade, naquele em que eu vejo, na minha perspectiva, com meus olhos, naquele que eu escuto, naquilo que eu sinto o odor, que eu sinto o paladar, tudo isso. Não é nessa escala que a cidade é experienciada, não é a escala do planejamento urbano que a cidade é experienciada. A cidade é experienciada na escala urbana, na escala em que eu realmente estou com o corpo presente. Nesse caso, não há uma boa organização da dimensão copresencial, porque, por exemplo, nesse caso da esplanada dos ministérios, os espaços eles diluem as pessoas, afastam as pessoas pelo seu porte, não é? Pode ser a intenção, se essa for a intenção, ótimo, né? Talvez aqui tenha sido até uma intenção interessante. Mas, ao mesmo tempo, é um prejuízo aquelas pessoas que querem mesmo no ambiente de trabalho, né? Porque a gente fica no mínimo ali 9 horas, né? Para quem trabalha 8, 1 hora de almoço, então no mínimo 9 horas nesse espaço. É um tempo considerável da vida humana que vai ser pensado somente no seu aspecto funcional, producionista, sem pensar uma relação entre cidade e seu espaço, né? Então é um prejuízo que talvez a gente deva repensar o modo como a gente projeta essas cidades, né, e esses espaços. No sentido relacional mais macro, nós costumamos entender essa configuração a partir da análise da sintaxe espacial de mapas axiais, principalmente com valor de integração global e local. Isso a gente já estudou lá em planejamento, então eu vou deixar aqui vinculado a esse vídeo a parte do tema que a gente estava trabalhando lá, explicando o que é essa relação do ponto de vista da integração, né, local e global. A gente vai continuar com essa análise aqui. Só em resumo, e para que você desperte o interesse em ir lá e voltar na aula e reassistir aquele material, esse é um mapa elaborado pelo DIMPO sobre essa relação entre as ruas, não é? Ou as vias, vamos chamar assim, porque nem todas são ruas efetivamente no sentido do Lamas, no livro Morfologia Urbana. Essas vias, elas estão pintadas de vermelho e azul em uma tonalidade mais quente até o mais frio. Quanto mais quente, nesse caso, são espaços de maior integração, ou seja, que há maior conexão entre esses elementos todos entre si e que levou a esse aqui estar mais integrado, né? Eles se cruzam mais e está mais integrado. O espaço mais azul, em especial aqui, né, ali mais voltado para o norte de São Sebastião, nós temos espaços de menor integração.
Esses espaços de menor integração são espaços mais segregados. A segregação aqui, ou seja, é aqueles que estão mais afastados, estão menos se cruzando um com os outros, não é? Isso na relação de tudo com tudo. Então é a relação dessa ruazinha que está aqui com todas as ruas do Distrito Federal. Como ela se conecta, essa ruazinha se conecta bem com essa de cá? Qual que se conecta melhor? É essa ou essa que está aqui, não é? Que é a épia? Claro que é essa. Dá para ver que ela tem maior capacidade de integração de todos os espaços, não é? E de fato é isso que resultou. Então nós temos aqui vias como, por exemplo, a épia no Distrito Federal, a EPTG, a estrutural e a EPNB, aquela que vai para Samambaia. EPNB eu acho que não é essa, né? Agora não lembro o nome. De vias mais integradas, exatamente porque o sistema, pelo lado de cá, o centro morfológico do Distrito Federal, inclusive, é mais ou menos nesse lugar aqui, não é? Aqui, que é o centro, efetivamente, do Distrito Federal. A população se concentra mais nesse espaço, inclusive, por isso que o sistema urbano daqui é maior. Já ao lado de São Sebastião, nós temos menos integração, ou seja, menos capacidade do assentamento como um todo de permitir encontros não programados, de pessoas que vão vir de outros lugares e chegar lá. Mas isso não quer dizer que não há encontros não programados. Há toda uma população aqui residente que vai merecer nossa atenção. E aí o que eu convido vocês a fazerem é nos aproximar de uma área específica, sua área de estudo, para compreender essas relações internas do assentamento. Isso aqui é só para uma análise geral que a gente não vai precisar mais fazer aqui na disciplina também. Pois bem, historicamente, o objetivo da sintaxe é construir essa relação entre a cidade humana e a cidade física, né? Esse sempre foi o objetivo. E aqui a gente sempre compreende, então, e aquele mapa deixa bem claro, na leitura do Holanda, uma relação de independência e dependência dos elementos, tanto da arquitetura quanto da sociedade. Aqui a gente interpreta que a arquitetura ela influencia, de certa forma, uma certa forma de organização da sociedade. Na leitura do Holanda, como ele chama, é uma possibilidade ou uma restrição à possibilidade da sociedade se organizar, né? Então não é que a arquitetura vai influenciar efetivamente ou induzir, não é isso. É que ela vai possibilitar algo ou restringir. Mas vamos ficar no possibilitar primeiro. Possibilitar algo. Se a arquitetura não possibilitar, no outro lado, ela restringir, não vai ser exercido efetivamente essa forma de organização social, né? Ao mesmo tempo, a arquitetura ela é resultado dessa organização social, das necessidades que essa sociedade as identifica para si, não é? De espaços funcionais, por exemplo, de formas de acesso desses espaços funcionais, da relação entre esses espaços. Bom, então através dessa análise sintática a gente tenta compreender o potencial. E aí essa palavra que eu estou falando toda hora, né? Possibilidade, potencial, possibilidade, potencial. Aqui é mais um conceito-chave para a gente compreender. Não é que as análises que nós vamos fazer, elas vão ser definidoras daquele espaço. Elas, como o Holanda chama, elas são possibilitadoras. Se elas não acontecerem, também não vai ter possibilidade de acontecer. Mas quando a gente construir, projetar os espaços que permitam maior copresencialidade, isso não significa que efetivamente a gente vai ter garantias que isso vai acontecer. Não, a gente ampliou o potencial, a gente ampliou o desempenho daquele espaço do ponto de vista da copresencialidade. E aí há uma chance maior de isso acontecer, ou é uma possibilidade. Mas pode ser que não aconteça no final. Mas como que a gente pode ampliar cada vez mais esse desempenho copresencial? Relacionando com outros desempenhos, claro, e aí na próxima dimensão, quando a gente for estudar a dimensão funcional, vocês vão ser convidados a pensar nesses espaços de maior potencial copresencial, a ampliação desse potencial a partir dos aspectos funcionais daquele espaço, né? Garantir acessibilidade, garantir o uso do solo, garantir temporalidades, enfim, tudo que envolve a dimensão funcional que a gente vai ainda estudar. Pois bem, então a gente vai sempre compreender essa relação do todo, mas também ir lá para a escala micro, não é?
essa relação do todo, então, ok. A gente sempre busca compreender os elementos construídos e também os vazios que configuram esses elementos construídos. No âmbito do urbanismo e do planejamento urbano, nos interessa às vezes muito mais o vazio do que o elemento cheio. Por quê? No âmbito do urbanismo, o vazio é onde efetivamente vai acontecer o modo de vida social, né? Onde as pessoas vão se relacionar. O elemento cheio na leitura urbanística, ele é o edifício, né? Então ele vai estar dentro, circunscrito ao interior do edifício. Aqui, quando a gente fala de elemento vazio, é o espaço aberto, não é? O espaço onde as pessoas vão por elementos não programados se encontrar, ou até mesmo programados se encontrar, mas nesse caso interessa o não programado. E aí alguns mapas nos ajudam a ler de forma mais clara isso. Esse vai ser o primeiro mapa que vocês vão ter que elaborar, então atenção aqui. Esse é um mapa de ilhas espaciais. Esse mapa de ilhas espaciais apresenta os cheios e os vazios são pintados de branco, né? Então só deixar o elemento realmente vazio. O que nós temos aqui? Nós temos, esse aqui é na Itália, né? Então nós temos, e aqui lá é uma densidade construída muito maior, né? Dá para perceber. Tudo que está pintado de preto aqui é um maciço edilício. Isso não quer dizer que é um edifício só. Por exemplo, aqui, um edifício só é pouco provável, né? Aqui são quadras. Lá, as edificações, elas são aglomeradas, são geminadas umas nas outras. Isso conforma um quarteirão, como é chamado pelo Lamas. Esse quarteirão é o que está sendo apresentado aqui. No caso das nossas cidades brasileiras, principalmente após o período sanitarista, né, que obrigou o afastamento entre as edificações, em cidades mais formais, os edifícios eles são isolados um dos outros e afastados um dos outros. Isso vai fazer com que a gente não conforme quarteirões tão claros. Mas se a gente for fazer uma linha no entorno de algumas, a gente vai conseguir sim ver. Então vocês vão ser convidados a pintar todas as edificações da sua área de estudo de preto e deixar o restante de branco para a gente conseguir ver esses cheios e vazios, né? Tudo que é cheio é uma barreira à circulação. E tudo que é vazio é uma permeabilidade a essa circulação. Então, todos esses aqui são possibilidades de apresentar encontros, não é? Todos esses que estão em branco. Então, esse é o primeiro mapa que a gente elabora. E aí a gente consegue, então, estudar essas relações. Essas relações, elas podem ter uma ordem mais implícita e uma ordem mais explícita. Se a gente for voltar lá na análise da Itália, como a gente estava fazendo, parece caótico, não é? Essa organização espacial. Mas a gente consegue perceber claramente algumas estruturas, olha, esse arruamento que tem uma continuidade, não é? Esse, ó, que tem uma continuidade. O próprio rio, dá para perceber que isso é um rio, né? Aqui tem uma ponte, ó. O rio, ele conforma também uma continuidade expressa, não é? E ele vai estabelecendo uma ordem quando você observa mais atenciosamente essa configuração espacial. Então essa ordem ela pode ser explícita ou implícita, mas sempre haverá uma ordem, porque eles são frutos de um produto social. Uma ordem é uma lógica, um motivo pelo qual a sociedade produziu essa cidade dessa forma. Por vezes, a ordem ela não é explícita porque você não tem o conteúdo ou não conhece o motivo que levou a sociedade a produzir o espaço como esse. Então a gente vai ter que fazer um estudo, às vezes até mesmo historiográfico, de compreender o motivo que levou a sociedade a construir a cidade nessa organização espacial, né? Para entender então essa ordem e tornar ela máximo explícita possível. Pois bem, então a gente sempre vai aqui atuar dentro de uma visão sistêmica sobre um sistema de padrões para compreender essa topologia, né? Essa relação entre os objetos construídos. Aqui uma representação clara, não é? De como que a formação dos quarteirões fica claro em edificações que estão geminadas. Já em edificações que não estão geminadas, às vezes fica um pouco mais complexo, mas ainda assim a gente deve fazer, não é?
E claro, todos os espaços abertos, independente do seu tamanho. Aqui a gente não está analisando o tamanho do espaço, e sim a capacidade de aglomeração ou então de dispersão das pessoas. Né? Pois bem. Bom, então deu para perceber que, de certa forma, a análise copresencial, ela busca fazer uma relação visual dos espaços percorridos, né? Para compreender essa percepção do todo. A gente vai fazer vários mapas, às vezes mapas de caráter bem científicos, né? Dentro do padrão que a arquitetura já reconhece como campo disciplinar. Mas no final, como é a arquitetura, né, a gente vai compreender essa relação, essa percepção com o todo. E essa percepção com o todo, ela é uma interpretação do fenômeno que lá está. Então a gente vai pegar esse mapa, afastar assim, pega ele, afasta e compreende. Será que há uma relação entre os elementos? Será que há uma ordem mais... A gente consegue explicitar qual é a ordem que lá está, né? Ela é mais explícita, é mais implícita? Existe uma configuração de áreas mais segregadas e áreas mais cheias, não é? Bom, vou tentar adiantar um pouco mais, porque essa parte a gente já viu lá em planejamento e vocês estão convidados então a assistir lá a aula de planejamento, principalmente voltado à sintaxe. A gente vai analisar a partir de agora, em especial, os campos de visão e isovistas e os espaços convexos, que é o que nos interessa nessa análise mais específica. A axialidade, mais uma vez, convido vocês a assistirem à aula de planejamento urbano sobre copresencialidade. Então, tudo isso a gente já viu lá. Aqui. Sobre o mapa de visibilidade ou isovistas. Então a gente vai tentar compreender aqui uma percepção visual do espaço, não é? A percepção visual dos usuários para aquele espaço. Existem algumas técnicas para a gente fazer isso. Não é só, mesmo porque a gente não tem como ir lá visitar novamente o espaço de análise, não é? Então, o que nós vamos fazer é utilizar um mapa de visibilidade, que eu vou mostrar para vocês depois do intervalo como que a gente elabora. Esse mapa de visibilidade ele pode ser elaborado para toda a configuração urbana, mas por vezes ele exige um poder de processamento das máquinas, dos computadores, que o computador não vai ter capacidade de fazer de forma tão detalhada, né? Às vezes demora demais, às vezes no processo. Então a gente vai escolher alguns espaços mais interessantes, que a gente já identificou a partir das outras dimensões, que tem potencialidade de copresença, para compreender quais são os ângulos de vista, por isso que se chama mapa de visibilidade. Quanto ele é visto, ele tem realmente essa capacidade de ser olhado, porque quando ele é olhado, ele leva, se tiver algo interessante lá, ele leva as pessoas para aquele lugar, não é? Então a gente vai tentar compreender esse mapa de visibilidade. O mapa de visibilidade permite a análise da posição e da permanência dos indivíduos no espaço. E aí eles são consoantes à análise da relação visual entre uma rede de pontos distribuídos nos espaços abertos. É uma forma de medir o espaço quanto à visibilidade. E essa medida pode ser analisada para a rede completa ou para um mapa específico de visibilidade, que é o que nós vamos fazer. E para um conjunto de pontos que a gente pode estabelecer. Isso é um programa que faz, tá? Eu vou mostrar depois no intervalo como que esse programa funciona e como vocês vão produzir. Os resultados costumam ser esses. Nós temos aqui análises de visibilidade. A gente tem um apelido, né? Na sintaxe a gente tem apelido para tudo. Tipo, integração a gente chama de HH, né? No caso de visibilidade a gente chama de VGA. Esse VGA, o da direita, as relações de visibilidade a partir de um ponto encontrado. Já o da esquerda, ele é a análise de visibilidade a partir de vários pontos, de vários espaços que estão lá. Por isso que ele tem um pouco mais de precisão, não é? Então é uma forma mais ou menos de estabelecer se os espaços eles são mais integrados ou não, uns aos outros, né? O que nos interessa nesse mapa de visibilidade, no primeiro momento, é como que ele se configura mais ou menos como um espaço convexo. Só que ele não vai formar espaços convexos. A gente vai ter que estabelecer esses espaços convexos também na nossa área de estudo.
Esses espaços convexos, na maior proporção possível da área de estudo, vão servir para a gente entender qual que é a proporção. Se esses espaços são muito grandes, vão dispersar muitas pessoas, ou muito pequenos e vão aglomerar demais as pessoas, né? Então, a gente tenta sempre ficar no meio termo, não é? Um espaço convexo é esse elemento que está aqui, não é? Ele é um espaço onde, de todos os pontos, eu consigo ver todos os pontos, no ponto de vista da perspectiva de visão, da perspectiva visual. Então, por exemplo, se eu estou nesse cantinho aqui, ó, eu consigo ver todos os demais cantos, não consigo? Já o espaço não convexo, que é uma geometria não convexa, se eu for olhar de um ponto e tentar olhar para dentro olhar outro ponto dentro do próprio polígono, se eu tiver que sair de dentro do polígono para ver, então já não é mais um espaço convexo. Por exemplo, eu estou nesse cantinho aqui. Se eu quiser ver esse canto de cá, se eu for traçar uma linha reta, sempre linha reta, eu não consigo ver esse ponto. O que isso resulta? Por que isso é relevante para a gente agora? Porque se a gente está analisando perspectiva visual, só o que eu consigo ver efetivamente é o que vai acontecer. Aqui, por exemplo, nesse trecho aqui, nós temos alguma barreira visual, porque isso daqui são espaços vazios, né? E aqui vai ser tudo cheio em volta. Se isso daqui é fechado, então quem está aqui não vai conseguir ver quem está aqui. Então, nos interessa compreender quais são os campos de visibilidade. Por isso que esses mapas estão assim, ó. A partir desse ponto eu consigo ver bem esse, consigo ver mais bem esse e esse daqui. Mas não consigo ver muito bem esse, né? Lembre-se que quanto mais azul, quase todos os mapas de sintaxe é assim, quanto mais azul, mais segregado, mais distante, menor é a capacidade de fato, interação entre os elementos morfológicos. Quanto mais vermelho, maior a interação. Então, a partir de todos esses elementos, todas as configurações morfológicas que temos aqui, esses que estão vermelhos são os lugares mais visíveis. Os que estão em azul, de todos esses aqui, são os lugares menos visíveis. Então, nos interessa colocar algo, por exemplo, se a gente tiver essa configuração morfológica, se a gente quer que destaque alguma coisa, que seja um lugar onde aglomere pessoas, então é nesses espaços vermelhos que nós vamos ter a melhor opção para colocar. Não é? Como eu disse, depois na análise funcional é onde a gente vai definir o uso para cada um desses. Né? Por enquanto a gente só vai identificar que elementos são esses e, às vezes, projetar novos espaços convexos. Não é? Então aqui, por exemplo, é um conjunto de espaços convexos. Ó. Aqui nós temos a massa construída e todos os elementos de convexidade. A gente pode chegar à conclusão, eu vou adiantar aqui, desse mapa aqui, que é o de constitutividade. O de constitutividade é o que mais nos vai interessar. É a capacidade de esse espaço convexo ter portas e janelas voltadas a ele. E aí eu vou pedir para vocês elaborarem um mapa de convexidade, que está aqui, né, todos os mapas com todas as convexidades, e identificar pelo Google Earth ou algum outro instrumento que vocês tiverem, se tem portas e quantas portas estão voltadas para ele. Então a gente vai ficar pintando lá no mapa, ah, esse tem porta, esse não tem porta, esse tem porta, esse não tem porta. Para a gente conseguir identificar quantos por cento de espaços cegos, ou seja, espaços que não têm portas, existe naquele lugar. Quanto maior a quantidade de espaços cegos, pior para aquele espaço, porque aí a gente não vai ter aqueles olhos voltados para a rua que eu estava apresentando lá no início. Então esse mapa aqui é um mapa de ilhas espaciais, ele combina tudo que a gente viu até agora. De ilhas espaciais, ó, ou seja, um mapa figura fundo, o que está de preto são edifícios, de convexidade, que são esses elementos convexos que estão aqui, ó, esse mapa de as geometrias convexas, e o de constitutividade. O que está de vermelho são espaços onde não tem portas nem janelas abertas voltados diretamente para ele, e os espaços convexos pintados de branco são espaços onde tem alguma porta ou alguma janela voltada para ele, que é o que vai nos interessar para a análise nesse semestre. O que a gente vai pensar então? A gente vai ter que combinar esse mapa com o mapa de visibilidade, esse daqui. Vamos supor, por exemplo, que nós temos um mapa que é um espaço que é visível, supondo esse daqui, ó, esse aqui. Ele é muito visível, tá vendo? Ele está vermelho. Só que lá no mapa de convexidade e constitutividade, ele não tem
portas em janelas voltadas para ele. Ou seja, a gente tem um lugar de ampla possibilidade de ver, e portanto, se eu consigo ver, eu chego mais nele, mas ele não tem controle social. Isso diminui sua potencialidade, né, porque não tem os olhos voltados. Então a gente vai ter que potencializar esse espaço. Como? Às vezes é abrindo uma via, às vezes é criando algum recinto, às vezes é fazendo algo dentro das várias estratégias que nós temos para que haja uma maior chance de pessoas irem para esse espaço, né? Ampliar as possibilidades. E com isso a gente está ampliando o desempenho. Então a gente vai ficar preocupado em especial com esses que estão pintados de vermelho aqui nesse mapa. Esse é o de Paranoá Velho. Vocês vão fazer para a área de estudo de vocês, né? Então, por exemplo, aí são outros mapas para vocês tomarem como referência. Esse é o do Esplanada dos Ministérios, né? Que tem todos os ministérios, aqui a gente tem o Congresso Nacional. O que está pintado de vermelho são espaços convexos, olha a convexidade aqui, não é? E o que está pintado efetivamente de vermelho são espaços cegos. Já deu para perceber que na Esplanada dos Ministérios, os edifícios têm fachadas cegas, não é? Eles não se voltam diretamente para esse espaço. Eles se voltam para a lateral, ó. As esquadrias são laterais. Então, claro que toda a esplanada ela é um espaço cego, não tem controle social sobre esse espaço. Já o setor comercial sul, há muito mais áreas visíveis, né? Porque os edifícios se abrem em mais direções. Pois bem. Então, para a gente fechar esse material, o que a gente vai analisar aqui é, de fato, a configuração espacial para identificar qual é a possibilidade, qual é o desempenho do sistema de interação de pessoas, a partir, então, dessas barreiras e permeabilidades, desses fluxos de permanência e dessa organização espacial versus organização social. Isso é o resumo, então. Convido vocês a verem a aula de planejamento, não é? Então, estudarem a aula de planejamento, porque ela vai servir de repertório para vocês pensarem um pouco essa questão da copresencialidade. Convido também a lerem o material dos Korsdorff, que é a literatura base para a nossa disciplina. E convido também a pesquisarem na internet. Se vocês digitarem dimensão copresencial na internet, vai ter muito material, em especial do professor Holanda, da professora Vânia, que subsidiou o material aqui para apresentação, inclusive, claro, outros materiais dos Korsdorff, que estão amplamente disponibilizados. Eu também disponibilizei alguns materiais lá na nossa plataforma eletrônica com alguns conteúdos que podem ser úteis caso você queira expandir. O DeftMap, ele é um software dedicado a fazer análise de sintaxe espacial. O programa que eu quero mostrar para vocês, para fazer uma análise muito específica. Nós já usamos parcialmente esse software quando a gente usou o Space Syntax Toolkit lá no QGIS para fazer análise de sintaxe espacial. Aqui o que nos interessa agora é analisar a visibilidade, e aí a gente não tem um plugin para o QGIS para fazer isso, por isso que a gente vai precisar usar o programa original. Para isso eu vou fornecer para vocês o DeftMap, que é esse que vai aparecer na tela de vocês. Esse DeftMap, ele é uma interface muito simples, ele é só mesmo para fazer a análise que a gente quer, ele não faz desenhos robustos, nem nada disso. A primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um novo projeto, clicando aqui no papel em branco. Pronto, criei. E agora eu vou importar o meu desenho para dentro do QGIS. Eu criei para vocês o desenho do arruamento lá de Morro Azul, que é o que a gente está estudando esse semestre, já em DXF, que é um dos tipos de formato em CAD, né, que inclusive é lido no AutoCAD. Quem quiser editar ele pode se sentir à vontade. Eu peguei só o arquivo cru mesmo e coloquei para vocês. E vou importar ele aqui, ó, por essa setinha que tem para baixo, importe. Quando eu fizer isso, ele vai aparecer aqui, né, opção, eu salvei dentro da disciplina, deixa eu entrar. Aqui. Eu vou fornecer esse CAD para vocês, então esse percurso que eu estou fazendo aqui, você vai fazer com o arquivo que eu vou fornecer para vocês, né? Então está aqui só Morro Azul, né, só para a gente analisar.
que vocês vão fazer? Dentro da área de estudo de vocês, vocês vão escolher lugares de potencialidade para identificar a visibilidade daquele espaço. Então, eu vou pegar aqui a lupinha, ó, e vou aproximar em alguma dessas áreas. Me parece ser uma área potencial, inclusive alguns dos grupos já identificaram, essa pracinha que tem um flamboyant. Quando a gente foi lá visitar, acho que vocês lembram dele, né? Será que ela tem uma boa visibilidade? Será que qual é o ângulo de melhor visibilidade dela, né? Para a gente descobrir isso, clique nesse asterisco que tem aqui, ó, que o nome deixa eu ver que aparece o nome aqui. Isovist, que é isovista, né, que é o que nós vamos fazer. O apelido é VGA. Eu clico nele e vou clicando em pontos da onde os ângulos de melhor visão para ele. Eu posso fazer externo ou então fazer quando se chega a ele. Eu vou fazer quando se chega a ele. Quando você clicar, ele vai perguntar qual é a angulação dessa vista, não é? É 90 graus? É 360 graus? É qual? Tem 90, 120, 180, 360. Eu vou botar Full Isovist, ou seja, 360 graus. Por quê? Eu não sei qual é a direção da visualização. Eu só sei que para ver esse ponto aqui da praça, eu posso ver por essa rua, mas por essa rua não posso ver. Vamos ver em quais ângulos então são possíveis visualizar. Quando der OK, esse ponto que eu cliquei, ela é visto por esse ângulo de cá, por esse daqui e por esse daqui. Ele pintou de cinza. Ele pintou de cinza exatamente porque ainda não temos dados de relação. Lembra-se que a análise sintática é uma análise relacional, ou seja, ele vai relacionar esse ângulo de vista com outros ângulos de vista. Então, para que eu faça essa relação e pinte aqueles mapinhas coloridos, como a gente viu lá na aula, eu preciso colocar outros pontos de vista. Quais são? Esse, por exemplo. Vamos colocar, de novo, Full Isovist, ou seja, 360 graus. Do OK. Ok, agora eu sei que eu tenho um ponto aqui e um ponto aqui. O que eu preciso fazer agora se eu quiser só esses dois pontos, né? Eu vou botar mais, mas para a gente já ter um resultado preliminar, eu troco aqui o atributo. Ó. O atributo está um número de referência, ou seja, essas cores que estão aqui são completamente... Tem uma ordem que o programa dá, mas para a gente é completamente aleatório e irrelevante. O que nos interessa é a isovista. O que a gente sabe é que a partir desse ângulo aqui, há maior integração das vistas. Né? Aqui é mais visível do que esse pedaço de cá. Exatamente porque aqui não tem uma rua, né, que dá continuidade. Ó. Isso fica claro. Vamos continuar colocando os pontos. Full Isovist, sempre. E vou botar mais um ponto aqui, né? Eu botei aqui, 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 agora eu vou clicar aqui também. Full Isovist. Ok. Ele ainda está no aleatório, não sei se vocês repararam, mas aqui na tabela de atributos, ó, lista de atributos, ele mudou para referência. A setinha verde está aqui na referência. Mude para isovista. E agora nós temos uma visualização mais clara de quais são os lugares mais visíveis a partir desses pontos de angulação em 360 graus que eu estou visualizando. Ou seja, se eu quero criar esse espaço, é um espaço convexo, né? A gente tem claramente aqui um espaço convexo formado. Ok. Então ele não é grande, então ele já tem uma potencialidade de uma melhor integração, maior aglomeração de pessoas, tudo isso que a gente viu na aula de copresencialidade. E se eu quero projetar algo que vai convidar as pessoas a estar lá, que vai convidar as pessoas de fora a estar lá, é nesse trecho aqui que eu devo incluir algo. Porque é esse trecho que vai trazer um ângulo mais visto em todas as direções. Não é? Então, aqui é um lugar interessante. E aí a gente pode fazer isso, aí vocês podem ver aqui, né, nesse ponto, e fazendo em outros trechos. Né? Por exemplo, nesse triângulo aqui. Eu vou clicar aqui e vou botar 360. Fazer mais um. 360. Fazer mais um. 360. E mudo lá para isovista. E aí é uma questão que eu fiz até propósito para apontar para vocês. Está vendo que nenhum ficou vermelho? Por quê? Porque é uma relação. Então, nesse espaço convexo aqui, desse triângulo, né, eu não tenho quer dizer, eu tenho um valor de integração. Então, se eu botar o mouse em cima,
mostra, quer dizer, um valor de visualização. Eu tenho aqui um número, ó, 557. Aqui deve ser um pouco maior, né? Mais quente, que é mais frio. 630, aqui deve ser um pouco maior ainda. Muito próximo, 630 e pouquinho. Se eu for voltar lá, ó, continua vermelho, né? E aqui o valor é 763. Por quê? Porque ele está relacionando esses valores de isovista com esses valores que estão aqui. Então é como se ele estivesse cruzando, porque o programa faz uma análise relacional, lembre-se disso. Então, se você quiser analisar espaços separados, reinicie o processo. Por exemplo, eu terminei de fazer esse daqui. Eu exporto, eu venho aqui em Map, Export Map. E escolho a exportação. Eu posso exportar para Graphic, que é uma forma de visualização interessante, e aí ele fica. Mas esse aqui não é o lugar onde a gente exporta o... Aqui, Export Screen. Que a gente exporta o mapa em si para visualização, né? Eu posso exportar para EPS ou para SVG. Eu sugiro EPS. E aí você exporta onde você quiser. Vou botar aqui nos meus documentos, por exemplo. Mapa, visibilidade, Morro Azul. Dá permissão. Peraí. Dê permissão. Morro Azul. E salvo. Inclui escala? Sim. Opa. Deixa eu ver se ele exportou. Ele exportou. E colocou aqui para mim. Ótimo. Agora eu posso pegar esse mapa aqui e inclusive editar ele no Illustrator, por exemplo. Eu posso editar ele no Corel ou desses programas de edição de vetor, porque ele é vetorizado, tanto que se eu aproximar, ó, olha a qualidade de resolução dele, não é? Então não faça pitch screen na tela, tá? Sempre exporte por lá. Esse vem em PDF, né? Não, ele é EPS, só que ele leu aqui no meu programa de leitura como PDF, tudo bem. Mas se você botar num programa na internet mesmo, de exportar EPS para JPG, para PNG, tem vários aplicativos online mesmo que faz isso, se você não tiver um programa de edição de vetor no seu computador, como o Illustrator ou o CorelDRAW. Ok, então a gente já tem aqui o mapa. Só que se eu quiser exportar o outro, eu vou ter que fazer um novo mapa. Então limpe ele, feche o programa, ó, eu fechei o programa, vou abrir de novo. E é super simples, né, importar, então não tem problema. Importo os dados novamente. Como eu disse, eu vou fornecer para vocês. Então aqui, ó, urbanismo 3. No meu caso. Importo os dados e faço da outra área. Vou lá no loop, ó, aproximo onde eu quero. Aproximar um pouquinho mais. E vou fazendo novas isovistas. Quando eu fizer isso, você vai ver que o valor vai ficar um pouco maior. Quer ver? Deixa eu botar nos 3 pontos logo. Tá vendo? A gente tem aqui um lugar de maior integração. E tá vendo como as colorizações mudam radicalmente? Muda exatamente porque agora ela não está relacionada à anterior. Não é? Os valores de integração são os mesmos, só que antes ele estava pintando de acordo com o 700 que estava lá no outro, que tinha muito mais visualização, né? Ângulos de visão, possibilidades de ângulos de visão. Né? Então isso é o mapa de visibilidade que nós vamos fazer. A partir desse mapa de visibilidade, nós vamos também relacionar com a convexidade desse espaço. E aí o mapa de convexidade vocês já sabem fazer, vocês fizeram lá na disciplina de Planejamento 2, e aí eu vou deixar aqui uma marcação para que vocês revisitem também essa parte da aula de mapa de convexidade, como a gente faz o mapa de convexidade. Lembrando que o nosso objetivo de análise é cruzar. A gente sabe, a convexidade a gente consegue ver visualmente, né? A gente tem aqui um espaço convexo, que é potencial, né? E o que nos interessa é relacionar com esse mapa de visibilidade, se ele tem potencial de visualização também. Se tiver áreas quentes, por exemplo, então a gente vai selecionar, vai marcar eles para ter uma visão melhor, né? Para pensar propostas para esse espaço especificamente. Okay? Também vou apresentar para vocês a nossa revista.
né? Deixa eu abrir aqui. E o que que vocês vão ter que entregar na revista? Deixa eu terminar de carregar. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo abrir direto. Isso. Acho que é esse aqui. Pronto, chegamos. Eu já coloquei lá para vocês o roteiro para fazer as atividades da copresencialidade, como eu sempre faço. Deixa eu projetar para vocês aí, para vocês conseguirem ver. Carregando. Vou pegar aqui o primeiro, tá? Eu copiei 3 vezes, caso vocês queiram editar ele. Chegando, eu cheguei. Então, o que a gente vai ter que apresentar na dimensão copresencial lá na revista? Fazer um mapa de espaços convexos, fazer um mapa de axialidade, colocar o mapa de axialidade na capa, porque ele apresenta dados mais genéricos, e o mapa convexo com essa visibilidade no segundo mapa. E fazer análise sobre os padrões de permanência, de encontro, possibilidades de maiores encontros em determinado espaço ou maior segregação. A proposta explicitamente, a proposta especificamente será de espaços de qualificação desse lugar. Por exemplo, se a gente tem um espaço interessante para que pessoas se encontrem, então vamos qualificar eles. Nesse caso aqui eu botei vários, a partir do TCC da Luana, que é uma aluna que vai apresentar o TCC agora, minha orientada. Ela pegou vários espaços convexos e foi inserindo, por exemplo, parklets. Esse era o principal, pocket parks, melhor dizendo. Que são pequenos parquinhos, né, pequenas atividades que vão qualificando esse espaço, né, qualificando melhor esse espaço. Então, nesse caso, por exemplo, ela não quis fazer barreiras visuais. Então, a gente tem aqui, tudo feito com aquelas estruturas de madeira, né, de treliçados, e tem um na parede, esse amarelo que está lá na parede, posso aproximar para vocês. Lá na parede, e aqui é tudo visualmente aberto, né, porque ela quis isso, essa abertura. Então, aqui é um conceito que ela desenvolveu. Então, ela tem IP amarelo, por exemplo. Então, tudo aqui se relaciona com tonalidade amarelo, desculpa, e marca aquele espaço. Ou seja, ela traz uma relação com a questão expressiva simbólica. Mas o que interessa para ela é qualificar esses espaços que já são potenciais por causa da copresencialidade. Então, a gente tem aqui bancos, né, algumas mesinhas, um bicicletário. São pequenos mobiliários. E aí, a ideia é que vocês façam um detalhamento disso, né, desse pequeno mobiliário. Não é para fazer um pocket park, não estou pedindo para você fazer isso, aqui é um exemplo. Vocês vão pensar em um modo de qualificar aquele espaço que é mais apropriado para aquele contexto. Né? Aqui a gente tem outro, por exemplo, pensou várias tipologias, mas ela também pensou a integração global dele. Então aqui a gente, por exemplo, tem uma praça, um espaço que era vazio, que só tinha esse campo aqui, e ela fez todo o projeto, indicando com aquelas setinhas que a gente sempre faz, ó, onde vai ter balizadores para restringir o acesso, onde vai ter circulação de pedestre, onde vai ser a quadra de areia, onde vai ter o bicicletário, as massas arbóreas, ponto de ônibus, se for necessário, né? Não é para colocar ponto de ônibus em tudo quanto é lugar. Essa aqui é porque ela fez um estudo muito mais amplo e sabe que aqui é necessário um ponto de ônibus. Ou um pomar, e ela vai pensando todos esses espaços de qualificação. Como é que vai ficar de fato na revista? Ó, essa aqui é a página da revista. Até então, aqui em cima era modelinhos, né? Para a gente ter inspiração. A gente vai fazer primeiro, botar uma imagem aérea assim preto e branco, ou um mapa, tanto faz, e colocar as linhas de destaque espacial por cima, ó, tá vendo? Aqui, o grupo fez todas elas, ok. Depois, a gente vai fazer o mapa de cheios e vazios. Aqui embaixo está uma imagem de um lugar aleatoriamente,
só para vocês terem como pra preencher o espaço, mas é para vocês colocarem o mapa de cheios e vazios aqui dentro, ó, onde está esse traçado aqui. Nessas caixinhas cinzas, a gente sempre faz uma análise sobre o que está apresentando aqui, né? Então, nesse caso aqui, análise sobre a axialidade, aqui sobre os espaços de resultantes das ilhas espaciais, do mapa de cheios e vazios. Vocês podem colocar aqui, ó, puxar setinhas, fazer indicações, por exemplo, fazer um círculo. Ah, eu quero analisar visualmente esse espaço aqui. Você faz uma marcação, transparente. Vou botar de azul também, por exemplo. Aqui. E faz uma imagem da isovista. Peguei a isovista, vamos ver se ela não vai importar diretamente, né? Eu teria que... Eu posso pegar a isovista aqui. Vou exportar ela. Porque como ela está em EPS, ela não vai ser reconhecida, né? Vou botar ela em PNG. Vou botar menorzinho, porque não precisa de tanta qualidade. Aqui, ok. Exportei. Agora eu posso jogar ela para cá, né? Posso fazer um recorte no formato dela. Aqui a gente tem recortes, ó. Círculozinho, por exemplo. Fazer ela redondinha. Por quê? Porque eu prefiro assim. E agora eu tenho como ter uma visão dessa parte aqui, não é? E eu consigo ver as ilhas espaciais desse formato. Então a ideia é que a gente consiga enriquecer o máximo possível esse mapa para que a gente tenha elementos e apresente, então, indicações. Aqui é um texto dessa indicação. As áreas vermelhas são potenciais para inserir mobiliários e por aí vai, não é? Uma proposta. Sempre pautado no que você está vendo no mapa. Não é para fazer uma proposta aleatória. Eu apresento uma coisa no mapa e depois eu faço uma proposta desvinculada. Não é isso. É ter subsídio de elementos que vocês estão vendo lá no lugar para apresentar essa proposta aqui e depois fazer aqui o espaço para detalhar essa proposta em isométrica, né? Que é essa daqui, ó. Essa aqui eu dei como exemplo o trabalho do TCC da Luana. E aí vocês podem inventar, a ideia é ser criativo, porque no caso da copresencialidade, o importante é a gente trazer a atenção para determinado ponto do espaço convexo, né? E é isso a proposta que a gente tem que fazer e a análise que a gente vai ter que fazer do ponto de vista da copresencialidade. Lembrando que dúvidas certamente vão surgir ao fazer, né? É assim mesmo que funciona. Não é uma dimensão fácil, a dimensão presencial é uma das mais complexas que nós temos. Eu tentei aqui o máximo possível explicar de forma simplificada para que você consiga entender efetivamente qual é a nossa preocupação, mas quando vocês começarem a fazer, é que vão surgindo as dúvidas. Então vão fazendo um pouquinho, a cada 2 dias, por exemplo, faz um pouquinho, porque aí na semana que vem a gente vai ter elementos para pensar. Então, como meta essa semana, valeria a pena elaborar esse mapa de visibilidade que eu apresentei, elaborar o mapa de convexidade, que eu vou deixar uma indicação aqui nesse vídeo para você visitar lá o vídeo de planejamento urbano, para que vocês consigam, então, entender efetivamente como que isso funciona para trazer. Que aí na orientação a gente vai poder discutir um pouco melhor o que é essa proposta para copresencialidade, aprimorar o dado, às vezes tem algum dado específico que você tem coletado, alguma coisa interessante que você pensou e que às vezes não está tão claro, né? Talvez não se revelou de imediato e eu posso auxiliar vocês nisso, claro, meu papel aqui. Para que na outra semana a gente já faça a entrega, né? Semana que vem é orientação e na outra vai ser a entrega por meio da revista, como a gente sempre faz, né? Cada 2 semanas, uma dimensão. Bom, então é isso, como eu prometi, ficou 40 minutinhos, então vocês já podem ir trabalhando na elaboração do mapa de convexidade. Eu vou já colocar lá no Black todo o material que eu falei do Deft Map e desse mapinha CAD
para vocês inserirem no DashMap, como eu mostrei agora na aula, para vocês. O vídeo de gravação deve estar disponível daqui a pouquinho, e eu também vou fazer a edição e disponibilizar lá no YouTube, tudo com os links, fica mais fácil, né, vocês revistarem para frente e para trás, fica tudo mais fácil para assistir por lá. E vocês já podem ir lendo o material, enfim. O programa do DaftMap, ele não é instalável, ele é um executável. Então, vocês dão 2 cliques, ele vai executar, abrir na sua máquina e pronto, acabou. Não precisa instalar, não precisa fazer nada. O que torna tudo mais fácil, né? E ele é super leve, então mesmo quem não tem um computador super robusto vai ter capacidade de vê-lo, tá? Então, agradeço os que ficaram até agora e a gente se encontra, então, na semana que vem para a orientação da dimensão das propostas de copresencialidade. Até mais!